assim, não precisa nos dividir, não precisa dividir a humanidade para que as pessoas sejam educadas a se respeitar, a respeitar umas às outras. Isso é básico, básico. Sejam quem forem as outras, né? Apenas respeitando. Né? Não importa o que fazem, o que deixam de fazer, o que pensam, o que deixam de pensar, para mim não faz o menor problema. Não me causa nenhum problema. Eu acho que respeitarei o direito a que elas tenham opinião, ainda que eu não respeite a opinião delas. Né? Aí, voltando ao nosso início, a questão do debate, né? Eu acho que o debate é válido, desde que você tenha do outro lado alguém com quem valha realmente a pena debater, uma pessoa que tenha um mínimo de argumentação, que seja honesta, né? Intelectualmente honesta, que não trabalhe com narrativas e com militância. Eu acho que é válido. E eu defendo até a morte o direito de todas as pessoas a terem opinião, independentemente do que elas pensam. Né? Se me couber o espaço e a oportunidade, eu vou rebatê-las com as minhas opiniões, e com os fatos e com o mundo real. A questão toda é essa. Você não precisa... eu respeito a sua opinião. Não, se você não concorda com a opinião do outro, você não respeita a opinião. O que você respeita é o direito daquela pessoa a ter opinião. O que ela pensa. É isso. Mas isso está muito frágil, né? O direito de expressão e o direito de opinião está muito fragilizado. Acabou. E é impressionante que eu já tinha visto, na minha última coluna para a Gazeta, eu fiz uma pesquisa longa sobre posicionamentos em relação ao sistema eleitoral brasileiro, no passado, na eletrônica, e eu descobri ali que Flávio Dino, como parlamentar, trabalhou muito para que o sistema fosse melhorado. E hoje começaram a circular eu não sei se você viu os tweets dele. Então, quer dizer, e aí você lembra do caso do Daniel Silveira, do flagrante perpétuo, né? Não, porque o vídeo, que ele foi preso com mandado de prisão em flagrante, que é algo inconcebível, porque ou você tem prisão em flagrante, ou você tem um mandado de prisão. Mandado de prisão em flagrante é um delírio, uma esquizofrenia, algo louco. Né? E essa história do flagrante perpétuo, não? Ele foi preso em flagrante porque o vídeo ele está ali. Então, se você pegar todas as declarações, você vai ter que tornar inelegível um bocado de gente, né? Flávio Dino, entre eles Carlos Lupe, né? Que é ministro da Previdência Social. Carlos Lupe, o PDT. O Carlos Lupe, no passado, dizia que era necessária a impressão a possibilidade que era que nem o papelzinho do cartão de crédito. Ele, inclusive, é muito didático na fala dele. É um negócio, assim, a questão toda é essa, né? É proibido opinar. A um grupo é proibido tudo e a um grupo é permitido tudo. Você tem que pensar igual todo mundo. Se você não pensar igual todo mundo, fica muito esquisito, né? Para você. Bom, o Lula não está dizendo aí agora abertamente, a gente sabia desde sempre que ele é um comunista. Então, o comunismo não tem essa história. O comunismo é partido único. Né? As eleições, como se eleições garantissem alguma democracia. Né? Tem eleição em Cuba que dá 97% para o governo. O Maduro está reeleito toda hora. Não, a democracia é muito mais do que isso. Né? São garantias de liberdades e de direitos. Não há Aliás, discussão foi em relação a isso. Uma coincidência, né, tão interessante que o Bolsonaro é tornado inelegível no mesmo dia que a moça da Venezuela, cujo Maria pode agora... Machado. Ela também foi... Ela 15 anos, né? Você Vamos viu, ver, no final, quantos anos o Bolsonaro ficará inelegível, né? Eu vou até averiguar isso que você falou. Eu acho que não tem essa história de cumulativa, até onde sei, a não ser que o Ricardo Lewandowski estivesse presidindo uma sessão ou estivesse ali no TSE, provavelmente ele ia dizer que o Bolsonaro não ia conseguir um emprego nem de merendeiro numa escola pública, então ele liberaria, como ele liberou a Dilma Rousseff. Mas é uma coisa de maluco, cara. Uma coisa de doido, assim. Eu ia falar alguma coisa e me esqueci agora. Eu fui pensar Olha só, o TCU pode estender a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro para as eleições de 2030 e até de 2032. Folha de São Paulo, neste momento. É isso aqui que eu tinha lido o título. Eu li o título e não li a matéria, porque ia começar a live e eu fiquei aqui nas crônicas, eu vou nem com o computador aqui.
mas eles Mas querem varrer a é oposição isso. do mapa. É Ele proibido ser pode oposição. também ser considerado não ficha limpa, daí ele ficaria impedido ad eterno, talvez. Você lembra do Lula dando uma entrevista ainda na época da campanha, dando uma entrevista na Espanha para duas jornalistas do El País, e como quase todo jornal europeu, um jornal que não tem nada de conservador nem de liberal, e ele questionado sobre ele defendendo Daniel Ortega. Mas por que Daniel Ortega não pode ficar tanto tempo como presidente da Nicarágua? O Felipe Gonçalves não ficou aqui como primeiro-ministro aqui na Ele ficou Espanha por irritado com as 6 anos? jornalistas, não foi? Hã? Ele não ficou irritado com Ficou elas? irritado. E aí a jornalista responde: sim, mas o Felipe Gonçalves não mandou prender 7 concorrentes dele ao cargo. O Daniel Ortega mandou prender 7 pessoas que iriam concorrer, possíveis candidatos que concorreriam com ele à presidência da Nicarágua. E o Lula acha isso normal. Normal. Como ele, claro que ele acha normalíssimo o Maduro também tornar a Maria Corina Machado inelegível por 15 anos. Leda, é comunismo. É assim, é opinião única, partido único. E a gente... Ou a gente se reinventa, ou a gente faz um milagre acontecer, que eu não sei qual é, pelo amor de Deus, não me comprometam, eu estou aqui para colaborar no que for possível e dentro da lei, mas algo precisa acontecer. Ou o que nós teremos é isso. É o falso paraíso na Terra que os professores de São Vicente de Paulo me vendiam. Comunismo, União Soviética, é um negócio Deve de vender maluco. até hoje, né? Deve vender até hoje para todos os alunos. Não, eu me lembro, meu pai me ajudava. Meu pai era um grande executivo, foi executivo de grandes empresas, Shell, GAG, GE, Vale do Rio Doce. E eu chegava em casa e falava: pai, minha professora de geografia disse isso. Ele: não, você tem que dizer isso. Aí me mostrava as coisas. E eu sempre, desde pequeno, gostei de ler muito, ler jornal também. Eu me lembro de uma professora defendendo a União Soviética. Pai, você tem que dizer que lá não tem liberdade. Pergunte a ela quantos jornais existem na União Soviética. Ele: só tem um, Pravda, quer dizer a verdade. Aí eu falei: nossa. Então, e eu mandava ver, mandava ver. Mas o teu pai também te ajudou muito a ser lúcido, a gostar de ler, né? Então, Meu porque pai, ele era assinante do Globo, porque todo mundo naquela época era assinante do Globo, né? meu pai, E comprava o mas JB na banca, era assinante dos dois, né? meu pai era bem cabeça aberta. Assim, a gente lia o Globo, a gente tinha o Globo na porta de casa, né? Que naquela época era quando a verdade se estabelecia de manhã ali, né? Quando a gente pegava o Globo no capacho ali da porta, É né? verdade. No jornal. E depois a verdade era atualizada e confirmada no Jornal Nacional à noite. E o Globo, teoricamente, era um jornal mais alinhado com as Mas à ideias, direita. conservador. Eu estou tentando evitar também direita e esquerda. Vamos lá, um jornal mais Tá bom, mais liberal, conservador, mais ok. É conservador, melhor mais mesmo. liberal, talvez liberal seja a palavra. Mas meu pai, todo sábado e todo domingo, ele ia correr na praia e quando ele voltava, ele passava na banca de jornal e comprava o Jornal do Brasil. Então eu lia o Globo e o Jornal do Brasil aos sábados e domingos. E de segunda a sexta eu lia o Globo. Eu gostava de ler jornal, sempre gostei de ler jornal. Ainda que não tenha ali, menino, pensado em fazer jornalismo, porque minha ideia era escrever livros, era viver de literatura, e acabei no jornalismo por conta do meu pai. Porque meu pai disse que, quando eu falei para ele que queria estudar letras, estudar literatura brasileira, ele quase infartou. Ele ficou bem chateado. Falou: não. Aí fiz outras faculdades antes, né? Fiz processamento de dados, informática na época. Meu pai me exigiu que fizesse, estatística, psicologia. E quando eu finquei pé que o que eu queria era literatura brasileira, lá letras, ele ficou pirado. Falou: não, você quer escrever, vai fazer jornalismo. E caí em televisão, né? Mas queria impresso. Na época não tinha internet. Eu Você foi queria para a escrever para jornal. televisão como, Lacombe? Eu estava na faculdade ainda, na Faixa, no Rio, na Ega Alonso, e um professor meu e um colega meu já estagiava na Bandeirantes, na TV Bandeirantes do Rio, e ele falou qualquer coisa com o professor: eu tenho uma vaga de estágio. E esse professor falou: o Luiz Ernesto, né? Eu nem usava o Lacombe na época, que eu usava mais o meu último sobrenome, o alemão. E falou: não, o Luiz Ernesto, fala com ele, tem uma cara boa, tem uma voz boa, de repente você fala com ele. Aí esse meu colega Marcelo Mendes
me procurou e falou: olha, tem uma vaga lá de estágio na TV Bandeirantes. Eu falei: não, eu não quero TV, eu não estou pensando em TV, eu quero impresso. Eu falei: não, mas aí esse meu professor botou muita pilha. O Franco, não me lembro o primeiro nome desse meu professor de diagramação, com aquelas réguas de paicas. Nossa, Lembra diagramação, estudei isso. Não tinha computador, né, gente? Era nesse nível. Tesourinha, régua. Não, E fala ele botou sério. pilha. Não, vai lá, Luiz, vai lá. Fica lá o período de 3 meses, de repente 6 meses como estagiário da Bandeirantes, você bota uma linha no seu currículo, depois você se encaminha para o impresso, que é o que você diz que quer e tal. E aí isso foi em 88 e só fui sair agora no ano passado. Então foi de 88 a 2022, né? 34 anos de televisão. Muito tempo, né? Eita! Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!